Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felipe aqui, galera. Hoje comentaremos a respeito do Praga Pro, que tá para acontecer agora dia 25 de outubro. E o que tem de especial neste show em específico é que nós teremos Keone Person participando pela primeira vez na carreira na Open Bodybuilding, galera. Essa aqui não vai ser uma transição derradeira para Open, segundo o próprio disse, ele vai voltar para 212 logo em sequência, porque como ele disse, é o lugar onde ele pertence nesse exato momento, galera. E o Keone Person, na sua estreia na Open, vai enfrentar ninguém menos do que Samson Dauda, galera. Ele foi top 4 nesse último Mr. Olympia de 2025, perdeu o título. Ele trouxe um físico bem mais condicionado, né, do que versões anteriores, porém não tão volumoso quanto. A finalização dele não aconteceu tão bem, ele não conseguiu encher o físico a tempo e, infelizmente, além de perder o título, ele perdeu 3 posições dentro do ranking da Open, galera. Keone Person também enfrentará Martin Fitzwater, galera, que nesse último Mr. Olympia ficou com a 5ª colocação. Ano passado, 2024, ele ficou com a 4ª colocação. São 2 grandes nomes de peso, fora outros que ele também vai enfrentar, né, como por exemplo o Michael Kriesel, que também já confirmou a sua participação nesse show, porém os nomes da vez é com toda certeza o Samson e o Martin, galera. Como eu falei para vocês, essa aqui vai ser uma participação momentânea do Keone Person na Open, ele ainda quer ficar na 212 por um bom momento. E assim, galera, eu tô super animado para ver ele nos palcos da Open, e a gente tem aqui uma frase que ele trouxe essa semana pra gente, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, galera. Ele diz aqui o seguinte: vocês só podem estar para brincadeira se vocês pensam que eu vou jogar o jogo do volume nesse final de semana. Eu estarei jogando o meu jogo, o jogo perfeito para o meu físico. Ou seja, a gente não vai ver um Keone Person tão volumoso, né, quanto a gente esperava. Eu tinha a sensação de que ele fosse trazer ele no mínimo um físico com uns 4 ou 5 quilos a mais, mas pelo visto não é o que vai acontecer. Talvez ele traga, né, talvez ele traga, né, um peso acima do que ele costuma trazer na 212. Lembrando que nesse Olímpia passado ele pesou no tampo da categoria 211 libras, o que dá por volta de 96 quilos mais ou menos. Lembrando que o máximo que você pode pesar na 212 são 96 quilos e algumas gramas. Então, com toda certeza, não vamos ver um Keone Person tão grande quanto muita gente esperava, galera. E eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Uma estratégia bem sólida para ele, especialmente depois de um probleminha que ele já apresenta de longa data, mas que nesse último Mr. Olympia ficou muito mais nítido do que antes, galera. Eu tô falando exatamente disso aqui, ó, da parede abdominal dele que veio piorando cada vez mais nesses últimos anos. Teve uma piora, né, bem significativa do Olympia de 2023, Olímpia de 2024, desculpa, para o Olímpia de 2025, que é essa bubble gut dele e também essa diástase abdominal. A gente está aqui com um comparativo, né, da versão dele de 2024 para 2025 e você percebe que essa separação aqui entre os gomos do abdômen dele aumentou cada vez mais para essa temporada de 2025. Keone Person tem um dos melhores físicos de todas as categorias da Pro League. É um físico muito completo, o cara consegue trazer o volume adequado para o frame dele, ele é estético, ele é simétrico, proporcional e traz um condicionamento impecável, porém o ponto fraco do físico dele, com toda certeza, é essa parede abdominal aqui, galera. E assim, ele veio mais pesado para 2025, uma estratégia perfeita, né? Lembrando que em 2024 ele tinha por volta de 3, 4 quilos ainda para poder colocar, então nesse Olympia ele jogou sim o jogo do volume, né? Algo que eu não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu e isso teve o seu preço. Essa diástase dele aqui acabou piorando consideravelmente, galera. Eu acho que se o Keone for realmente migrar para Open, seja nesse ano, no próximo ano, independente disso, eu acho que essa questão da diástase abdominal dele vai piorar cada vez mais e é preciso se atentar a isso, porque uma coisa é você estar na 212, a outra coisa completamente diferente é você estar na Open. Querendo ou não, ele vai sim ter que brigar dentro do game do que diz respeito a volume, porque ele vai enfrentar caras muito maiores do que ele vai enfrentar Andrew Jackett, vai enfrentar o Samson Dauda, que normalmente, nas suas melhores versões, ele vem monstruoso no que diz respeito a volume. Derek Lunsford, que nesse ano de 2025 o cara veio gigantesco, então ele vai ter que sim brigar pelo jogo do volume, o que significa aumentar, né, os hormônios que ele manda para dentro, aumentar caloria, aumentar também os treinos, e isso pode sim influenciar negativamente nesse ponto fraco do físico dele, senão ele pode acabar
trazendo, né, aquela vibe Phil Heath 2018, que o Phil Heath tava com um barrigão super dilatado, tava um físico bem feinho, né, no que diz respeito à estética, e eu acho que a longo prazo esse aqui é o grande problema do Keone Person, e não verdadeiramente os caras que ele pode acabar vindo a enfrentar dentro da Open, caso ele faça essa transição. Gente, voltando aqui para o Samson Dauda, o desempenho dele no Olímpia foi bem fraquinho. Eu estava torcendo por ele, né? Eu gostaria de ter visto ele ganhando mais um título, levando mais um título lá para o Reino Unido. Infelizmente não foi o que aconteceu. Ele tropeçou e tropeçou bem feio mesmo. Para esse Praga Pro, ele está buscando a rendição. Pelo que eu fiquei sabendo, ele está querendo trazer 16 libras a mais no físico dele, que dá em volta de 7 quilos e provavelmente arredondaria o peso final dele ali para 300 libras. Então ele vai jogar basicamente o game que foi jogado lá em 2024, que é o jogo de vir muito mais volumoso, deixando ele de lado a condição que a gente tanto criticava nele até esse ano, galera. E é um físico bem mais cheio, né? Ele tá aproveitando o rebote do Mr. Olympia, tá mantendo a condição, tá vindo aqui junto com a sua esposa, né, que é a coach dele. Ele até um tempo atrás estava trabalhando com o Milo Sarcev, não deu muito certo, ficou com a esposa dele, o resultado a gente viu lá em 2024, ele pegou o título, foi uma vitória bem convincente, né, em cima ali do Derek, em cima ali do Rádio Chopin, que não vieram nas melhores versões dele, e esse ano a coisa não andou como ele gostaria, galera. Nosso terceiro e último nome da vez, né, dos principais atletas que vão subir no Praga pela Open é Martin Fitzwater. Esse ano ele ficou com a 5ª colocação no Mr. Olympia, não foi uma colocação tão ruim assim. A minha previsão para esse Praga seria Dauda e Keone brigando pelo top 1 e o Martin Fitzwater brigando ali pelo top 3. E por que eu penso isso? Porque desde o Olímpia de 2024 até esse último Mr. Olympia de 2025, os únicos shows que ele se saiu bem foram nos palcos do Olímpia. Qualquer outro show que ele fez, ele não se saiu tão bem. E ele também não tem o melhor dos históricos, né, no palco do Praga Pro, porque vocês se lembram que em 2024 ele subiu contra Chris Bumstead. E aos olhos de muitas pessoas, o Chris Bumstead, além de trazer aquele frame espetacular que ele conservava na Classic, ele trouxe um físico muito mais volumoso, um físico muito mais detalhado, detalhado pra caramba, as poses super bem encaixadas. E no final do dia, eu lembro que o desempenho do Chris Bumstead estava infinitamente superior ao do Martin Fitzwater. Eu não sei qual foi a mentalidade ali dos árbitros a darem o título para o Martin, só que eu achei isso bem injusto. Aquele título tinha que ter sim caído dos ombros do Chris Bumstead. Então o povo fala que ele tá vindo aqui defender o título, só que eu acho que a história não segue muito bem esse rumo que se diz lá fora, galera. O que a gente tem aqui também? Temos mais uma comparação aqui, né, do físico do Keone Person, bem mais cheio em 2025. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.